Olá pessoal, quem vos cumprimenta nesta hora é o nosso irmão em Cristo, Pastor Célio. Nós queremos começar uma nova meditação, uma nova mensagem, e nós vamos dividi-la talvez em 5 partes, 6 partes, não sei. Mas terá como tema chuvas de avivamento. E será baseado na história do profeta, aqui na história do profeta Elias. Quando Deus falou com ele para que viesse e falasse com o rei Acabe, que não haveria mais chuva sobre Israel, segundo a sua palavra. E Elias então foi e falou para o rei Acabe: não haverá chuva por esses anos, segundo a minha palavra. E depois que Elias entregou esta mensagem para o rei Acabe, ele sumiu, ele desapareceu do cenário político, do cenário de Israel. Deus o escondeu por um período de tempo, até que Deus novamente fala com ele, para que ele venha encontrar-se com o rei Acabe e fazer o desafio que aconteceu lá no Monte Carmelo. E depois que Elias fez aquele desafio ali no Monte Carmelo, Elias subiu ao monte, um pouco mais acima, no Monte Carmelo, para orar ao Senhor, para que viesse chuva sobre Israel. Uma vez que agora ele tinha vencido aquele desafio, ele agora vai, sobe ao monte, e ali ele se prostra diante de Deus. Ele começa a buscar ao Senhor e ele manda que o seu servo vá, veja no horizonte se existia alguma nuvem. E o servo foi e disse: não há nuvem alguma. E Elias então novamente se prostrou, se dobrou com a cabeça entre os joelhos e disse: vai lá por 7 vezes. E aquele homem então, aquele seu discípulo, por 7 vezes, ele foi lá naquele lugar, e quando foi a 7ª vez, ele voltou dizendo para Elias: olha, eu estou vendo no horizonte uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E naquele momento Elias recebeu a convicção no seu coração que haveria de vir chuvas sobre Israel. Depois de 3 anos e meio de seca, depois de 3 anos de dificuldade por falta da chuva, agora Elias recebe no seu coração a testificação que haveria de vir abundante chuva. E ele então fala para o seu servo: vai e avisa o rei Acabe que se apresse, porque eu estou ouvindo ruído de grande chuva. Prezados, nós estamos vivendo num tempo da igreja que há a necessidade que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja. Nós estamos vivendo num período de sequidão espiritual. Nós estamos vivendo um período em que a igreja está precisando receber chuvas de um avivamento, para que coisas extraordinárias aconteçam no meio da igreja. A igreja nasceu no mover do Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes veio do céu um som, como um vento veemente impetuoso, e encheu a casa aonde os discípulos estavam, e foram pousadas sobre cada um deles tochas, línguas como que de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas, e eles começaram a falar da grandeza de Deus. Houve naquele dia lá o cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos precisando, meus prezados, de chuvas de avivamento. A igreja está precisando. O estudo da palavra é importante. O evangelismo também é importante.
Fazer o trabalho de Deus todos os dias é importante, mas se nós não tivermos chuvas de avivamento, se nós não tivermos o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, como foi no princípio, como foram em outros lugares aonde houve um grande derramar do Espírito Santo de Deus, como o avivamento da Rua Azusa, que se expandiu pelo mundo inteiro. O avivamento é necessário para a igreja. O mover do Espírito Santo, meus prezados, na vida do cristão, o leva a orar mais, leva o cristão a se consagrar mais. O derramar do Espírito Santo sobre a igreja leva a pessoa a viver uma vida de santidade, algo que agrada ao Senhor, leva essa pessoa a fazer o serviço para Deus com eficiência. Então, meus prezados, nós estamos precisando de chuvas de avivamento. Elias, ele subiu ao monte para orar, para pedir chuvas sobre a terra. A sequidão era muito grande. Animais estavam morrendo, pessoas estavam passando fome, necessidades, por causa da falta de chuva. E se nós formos ver hoje, meus prezados, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Está havendo grande necessidade de alimento verdadeiro e espiritual nas igrejas. A pregação da palavra de Deus, não baseada no intelecto humano, na capacidade humana, na capacidade de oratória, na capacidade de persuasão humana, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus chegava na sinagoga para falar, e ele falava com tanta autoridade que as pessoas ficavam convencidas que ele era o Filho de Deus, que ele era o profeta enviado a este mundo para salvar a humanidade, para trazer uma mensagem de Deus. Quando a igreja começou no princípio, cheia do Espírito Santo, grande foi o número de convertidos no princípio. A primeira pregação do apóstolo Pedro, ali no dia de Pentecostes, quando aquele povo se reuniu para saber e para indagar sobre aquilo que estava acontecendo, a primeira pregação que atingiu essas pessoas, quase 3.000 almas se converteram. Que coisa maravilhosa, meus prezados. Não era o poder de persuasão de Pedro, não era a autoridade de Pedro, mas era o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Pedro. Era a unção do Espírito de Deus que tinha nas palavras de Pedro, e ele bendisse para aquelas pessoas que estavam lá. Esses homens aqui não estão embriagados, não, porque aqueles que estavam cheios do Espírito Santo tinham um comportamento assim estranho, que pareciam pessoas embriagadas, de tão cheias do Espírito que elas estavam. Mas Pedro diz: estes homens que vocês estão vendo não estão embriagados, não, mas o que está acontecendo aqui hoje é o que foi dito pelo profeta Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens sonhos, e sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Pedro estava fazendo alusão àquilo que o Senhor falou através do profeta Joel. Mas aquilo, prezados, foi o princípio dos finais dos tempos. Nos finais dos tempos que nós estamos vivendo agora, eu acredito, meus prezados, vai haver chuvas de avivamento em todas as partes da nossa terra, em todos os países do mundo. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a igreja.
não vão conseguir abafar o Espírito Santo, não vão conseguir impedir o mover do Espírito Santo, porque pessoas serão tomadas e serão convictas que uma força gloriosa está agindo nas suas vidas, aleluia, e elas se movem no poder do Espírito Santo, elas testificam no poder do Espírito Santo, elas oram no poder do Espírito Santo, elas pregam a palavra no poder do Espírito Santo. Isto vai acontecer, meus prezados, agora, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, nós precisamos, meus prezados, de chuvas de avivamento, e o Senhor quer derramar. Deus está mais interessado em dar à igreja, em derramar à igreja chuvas de avivamento do que a própria igreja receber. Muitas vezes nós estamos buscando coisas deste mundo, nós estamos buscando os prazeres deste mundo, nós estamos buscando o prestígio deste mundo, mas nos esquecemos de buscar ao Senhor e de buscar para nós, para os nossos dias, para a igreja de hoje, um grande avivamento espiritual. Prezados, como a igreja começou com um grande avivamento, ela vai terminar num grande avivamento. Então nós precisamos fazer como Elias, subir ao monte da oração, colocar-nos diante do Senhor de joelhos em oração e clamarmos, como Elias clamou por chuvas físicas, nós precisamos clamar por chuvas de avivamento. Então as meditações que vamos prosseguir daqui para frente é baseado nesse tema, chuvas de avivamento. O que fazer? Como fazer? Como alcançar chuvas de avivamento? Fique comigo e Deus te abençoe, em nome de Jesus.